Olha só, o Fachin cresceu bolas, cara. Cresceu bolas do Fachin, olha que coisa. Discordou do Alexandre de Moraes no caso da jornalista e diz que vai levar, que quer levar o caso para julgamento em plenário. Né? Já está mais do que na hora de parar com essas decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, que ele toma as decisões e nunca manda para plenário, nunca manda para a primeira turma, não faz nada, fica só tomando ele as decisões que ele quer lá nesses inquéritos absurdos que ele tem, e nada vai para o plenário. Né? E esse caso aqui mostra uma coisa positiva. Como eu falo para vocês, eu não duvido nada que o plenário, no final das contas, concorde com o Alexandre de Moraes. Tá? Não duvido nada. Esse pessoal é super corporativista, eles não querem enfraquecer o Alexandre de Moraes, porque eles entendem que se eles enfraquecerem o Alexandre de Moraes, amanhã pode ser eles precisando disso, e eles não querem também fazer isso, então, ou seja, é uma merda isso daí. Tá? Mas, de qualquer forma, mostra que está desconfortável, que o grupo que está no topo, a elite aristocrática socialista de Brasília, já tem gente vendo o tamanho da merda que foi o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes fez. Embora continue não gostando do Bolsonaro, embora continue feliz da vida com todas essas merdas que o Alexandre de Moraes fez com o Bolsonaro, eles estão vendo que o Alexandre de Moraes é um idiota, né? E esse idiota, uma hora, vai tomar uma decisão mais idiota ainda e vai acabar cagando com todo mundo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Red Hot Chili Peppers, Menina Peralta e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Fachin discorda de Moraes em caso de jornalista e indica levar o caso a plenário. Né? O presidente da corte também prestou solidariedade a Flávio Dino e afirmou que ameaças contra ministros devem ser investigadas. Né? O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, defendeu nessa quinta-feira a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte jornalística. Na abertura da sessão da corte, ele afirmou que eventuais ilícitos devem ser investigados sem atingir o exercício legítimo do jornalismo, e indicou que o plenário deverá deliberar sobre o destino e a apuração das investigações. Olha que coisa. Isso é uma coisa positiva. Não, é muito leve, porque ele ao mesmo tempo, ele também falou que não, que presta solidariedade ao Dino, e se você lembrar, a desculpa do pessoal do sistema é dizer, não, que o sigilo da fonte foi preservado, é que tinha crime. Quando tem crime, aí não vale nada, não vale o sigilo da fonte, né? É exatamente o que está acontecendo, mas é o que eu falo para vocês, todo ditador arruma um crime, arruma uma suspeita de crime e quebra o sigilo da fonte, aí pronto. Aí depois, se confirmar o crime, ele tá vendo? Eu falei que tinha crime? Né? Ou seja, mas aí que tá, o sigilo da fonte tem que prevenir a coisa antes, tem que evitar que você use isso antes, porque exatamente é sempre muito fácil para um ditador inventar um crime aleatório e te acusar de um crime aleatório. O Alexandre de Moraes fez isso com o Bolsonaro, né? Pode estar fazendo isso com o tal do Luiz Pablo também, né? O importante nessa história, como eu falo para vocês, é o fato de que o STF está rachado. Isso é muito importante para gente. Porque se o STF estiver junto, meu amigo, eles estão juntos do lado errado. Se tiver rachado é bom, porque tem um lado que está do lado errado, sempre vai ter, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, coisa e tal, mas tem um lado do lado certo, pelo menos, né? Aqui, ó. A manifestação ocorre após a decisão do Alexandre de Moraes, que autorizou medidas de busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo. Né? E eu já expliquei para vocês por que isso é preocupante, porque no final das contas ele fez a busca e apreensão no Luiz Pablo, pegou a origem da informação com o Luiz Pablo e atacou a fonte. Qual que é o problema? A partir daqui, todo mundo vai ter medo de passar fonte para jornalista, né? Todo mundo vai ter medo de ser fonte, de passar uma informação para um jornalista. Por quê? Porque amanhã o jornalista fica pego nisso daí, né? Pegam o celular do jornalista, vão achar que a fonte veio de você e pronto, né? Você acaba enrolado nessa história, né? Então isso sim é realmente um problema, não tenha dúvida, tá? O caso envolve reportagens sobre o uso de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino e seus familiares no Maranhão. A gente já explicou esse caso aqui. O Dino estava usando, a família do Dino estava usando uma picape blindada, lá uma SW4 blindada, que era do Tribunal de Justiça do Maranhão. Tanto estava errado que depois dessa reportagem o STF fez a requisição de um carro para a segurança da família do Flávio Dino no Maranhão. Mas depois, né? Ou seja, estava errado antes, né? Tinha que ter feito essa solicitação antes, né? Só fizeram a solicitação porque foram pegos com a boca na botija. É igual o contrato, é o empréstimo lá do Marcola do Lula lá, né?
É aquele contrato que se ninguém tivesse descoberto, era só propina. Mas como descobriram, não, vamos transformar em empréstimo, não, toma aqui o dinheiro de volta e faz de conta que é empréstimo, né? Sem citar nominalmente Moraes ou Luiz Pablo, Fachin afirmou que a jurisprudência do STF protege o sigilo da fonte e a atividade jornalística. O Supremo Tribunal Federal reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição e com respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo da fonte. Eu acho preocupante essa história, porque esse pessoal está querendo mudar a lógica de liberdade de expressão para liberdade de imprensa, para poder dizer que, não, você é blogueiro, você não é jornalista, né? Eu me considero o trabalho que eu faço aqui é jornalismo, é comentarismo, né? Eu trago notícias de várias fontes por aqui, agrupo essas notícias e dou minha opinião sobre elas. É comentário, é jornalismo, né? Agora, eu tenho certeza que vai ter jornalista que vai dizer que não, que eu não sou, né? E aí? Esse é o problema. Eu acho isso uma coisa crítica, tá? Porque é lógico que a liberdade de imprensa é importante, mas a liberdade de expressão, de forma geral, é importante pra caramba. A liberdade de expressão é uma coisa muito maior do que a liberdade de imprensa. As pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem, né? Aqui, o presidente da corte também afirmou que a proteção está consolidada na jurisprudência do STF e que deve ser observada pelos demais órgãos do judiciário. Segundo Fachin, os ministros não devem se afastar desse compromisso. Fachin, a investigação não deve atingir a atividade jornalística, né? Ou seja, Alexandre de Moraes, dá um jeito de fingir que você fez essa coisa sem atingir a fonte do cara. Inventa uma história aí. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística, legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. Mas aí que tá. O Alexandre de Moraes fala que não era atividade jornalística, era crime. Não era jornalismo, porque você denunciar que uma pessoa do governo está usando o carro oficial de forma indevida é uma atividade jornalística, é algo de interesse da população. A população quer saber isso, porque o que mais tem por aí é funça usando o carro oficial do governo de forma ilegal, e esse tipo de coisa é muito importante que fique claro, né? Fachin também destacou a importância da atuação conjunta dos ministros nas decisões relacionadas às investigações. Segundo ele, a força do Supremo está na colegialidade. Isso daqui foi um tapa na cara do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está tomando um monte de decisão, que é só ele toma decisão. E ninguém pode contestar, né? Ele não libera para nada. Isso vale até para a lei da dosimetria, que está parada com o Alexandre de Moraes esse tempo todo. E aqui, a presidência tem a convicção de que a força do tribunal está na sua colegialidade, a melhor expressão da solidariedade de seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. O ministro afirmou ainda que adotará medidas necessárias para que o colegiado analise o assunto com rapidez. A presidência adotará as medidas regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com brevidade que a matéria exige, né? Ou seja, o Fachin botou o pau na mesa, cara. Botou o pauzinho ali em cima da mesa ali e mandou ver. Cadê? Tem que votar aqui. O Alexandre de Moraes tem que mostrar o que ele está fazendo e o pessoal vai deliberar. Mais uma vez, eu ainda acho que a chance maior é o STF aprovar essas medidas do Alexandre de Moraes. Com a mesma lorota. Não, porque não foi sigilo da fonte, foi liberdade, foi crime. Se é crime, não é sigilo da fonte, não é jornalismo, não sei o que lá. Sendo que qual que foi o crime, segundo eles, né? Que perturbou o equilíbrio emocional do Dino. A puta que pariu, né? Na mesma manifestação, Fachin prestou solidariedade a Flávio Dino diante da ameaça contra a segurança do ministro e seus familiares e afirmou que os episódios devem ser investigados com rigor. Ou seja, ele não quis, mas veja, ele não defendeu o Dino usar o carro, ele defendeu que o Dino tem que ter a proteção policial. Agora, podia ter pedido a proteção policial corretamente, né? Usar um carro de outro órgão sem o devido licenciamento, sem a devida licença, sem estar tudo de acordo lá, é crime, né? Ele está usando indevidamente, né? A presidência do STF manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que as ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor, né? Segundo o presidente do STF, a Secretaria da Política Judiciária da Corte ela colaborará com as autoridades responsáveis para apuração e responsabilização de eventuais autores de crimes. Tá, mas vem cá, Fachin, você vai investigar também o uso de carro pelo Dino? Porque isso não justifica ele usar um carro indevido. Ele podia ter feito a requisição, né? Tanto que quando fez a requisição foi concedida, né? Agora, por que ficar usando o carro de boca, sem ter nada, né? Sem ter a coisa lógica por trás, né? A manifestação de Fachin, portanto, reuniu dois pontos técnicos: a defesa das garantias constitucionais do sigilo do voto, sigilo da fonte, desculpa, e a determinação das ameaças contra integrantes do Supremo que devem ser investigadas.
Tá, faltou o Fachin falar sobre a investigação contra integrantes do Supremo que estão fazendo coisas erradas, né? Ele não vai falar isso porque ele sabe que isso abunda lá no STF, né? Aqui, ó, os jornais todos repercutindo o Fachin defendendo a liberdade de imprensa. Mais uma vez, isso aqui é relevante por quê? Porque mostra o racha, mostra que nem todo mundo está disposto a passar a mão na cabeça do Alexandre de Moraes. Não é que vão negar a ordem dele, não vão fazer isso. Vão dar um jeito de aprovar a ordem dele, mas vão ter que dar uma limitada, vão falar que não, que tem que sei lá o quê, e tem que limitar isso daqui, não sei o quê. Vão tentar dar botar um perfume na merda, né? Aquela merda que o Alexandre de Moraes fez, vão dar um perfuminho nela para ela ficar mais cheirosinha um pouquinho, né? Acho um absurdo. Isso aí é caso para impeachment do Alexandre de Moraes, evidentemente, mas é o que a gente vai ter por enquanto. É o STF rachado, o que já é uma coisa positiva, que pelo menos limitem a ânsia do Xandão de sair fazendo as coisas aleatoriamente, sem nenhuma lógica, sem nenhum respaldo na Constituição, sem nenhum respaldo nem na própria corte. A situação está difícil aí, viu? Bom, foi positivo o Fachin ter feito isso, foi positivo, melhor do que nada. Não espero nenhuma solução antes do Flávio tomar posse e a gente ter um Senado com um grande número de senadores de direita. Tirando essa possibilidade, eu não vejo correção para o STF no curto prazo.